Oi, meninas! Adivinha quem apareceu? Adivinha quem estava com muita saudade de gravar aqui pra vocês? Então, vamos lá, minhas queridas amigas. Hoje é terça-feira, dia 31 de março. E eu estou gravando esse vídeo pra vocês hoje. Mas, na verdade, esse vídeo só vai sair pra vocês na segunda-feira. Ou seja, daqui a uma semana. Porque eu venho enfrentando muita dificuldade em manter a constância de gravação, edição e postagem de vídeos aqui, devido à minha rotina, sabe? E devido a algumas outras coisas que eu estou resolvendo e que tá deixando, assim, a minha rotina muito cansativa. Eu tenho tido muita demanda. Então eu pensei, em vez de ficar esperando o momento certo pra voltar a gravar aqui e postar, eu vou ficar mais uma semana sem postar, porque eu já tenho um tempo. E aí, durante essa semana, eu vou gravando os vídeos que vão sair na semana que vem. Ou seja, então, se toda semana eu gravar vídeos, eu vou estar sempre uma semana à frente na produção de conteúdos. E isso pode ser que me ajude. Na verdade, eu acredito muito que vai me ajudar a manter a constância aqui pra vocês. Ok? Então, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto que, na verdade, eu já tenho, uma cota querendo trazer isso aqui pra vocês. Desde janeiro, na verdade, porque eu não sei se já apareceu pra vocês esse tipo de vídeo, mas pra mim, desde que virou o ano, começou a aparecer muitos vídeos falando sobre 2026, ano sem compras. Muita gente entrando nesse desafio, 2026 sem compras, um ano sem compras. E aí, a princípio, quando eu olhei esses vídeos, eu pensei assim, pra mim não dá, sabe? É impossível isso na minha realidade. Só que de tanto aparecer, eu resolvi assistir alguns conteúdos. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Porque quem nunca, né? Quem nunca, por falta de maturidade ou por falta de conhecimento próprio, não se deixou levar por algum tipo de trend que sempre entra na modinha, enfim, todos os anos, né? Quem nunca? Isso já aconteceu muito comigo antes. E se a gente não tiver cuidado, isso pode acontecer até mesmo hoje, mesmo você tendo uma certa maturidade, mesmo você tendo um certo nível de autoconhecimento. Então eu resolvi analisar. A princípio eu confesso que julguei e falei, olha, pra mim não tem como, não tem condições, esquece isso. Mas depois eu fui estudando a fundo. E aí eu comecei a assistir nos vídeos brasileiros, né? Onde as pessoas, elas se propõem a ficar um ano sem comprar. Não é que elas vão ficar um ano sem comprar nada, mas é basicamente elas vão ficar um ano comprando somente o necessário. Ou seja, se essa pessoa, ela tem os cosméticos que ela usa, os produtos de higiene, enfim, quando acabar, ela vai repor o que faltou, mas ela não vai comprar novos, entende? Se ela está precisando de um utensílio para a cozinha dela que quebrou, ela vai comprar, ela não vai ficar sem. Mas, pelo que eu percebi, o intuito real desse desafio é evitar o consumo excessivo, é evitar o comprar por emoção. Comprar por impulso, comprar por emoção, comprar para caber em algum lugar, para pertencer a algum lugar, alguma modinha, ou simplesmente por influência. Então, assim, no fundo, eu vejo que o intuito desse desafio, ele é bom, sabe? Porque ele incentiva você a ter um consumo mais consciente, a você, se você entra num desafio onde você está determinado a passar um ano sem comprar coisas desnecessárias, automaticamente você não vai ter aplicativos de compra no seu celular, ou se você tiver, você não vai mais ficar lá rolando, enchendo o seu carrinho, porque isso gera muito gatilho de compra por impulso. Você não vai ficar entrando em lojas, no shopping ou no seu bairro, porque você não está precisando de nada. Então, se você não está precisando, você não vai entrar para acabar se deixando levar e comprar, sabe? Então, assim, eu vejo que o intuito dele é muito bom, sabe? Eu acredito que pode ajudar muitas pessoas a vencer mesmo, né? Porque eu sei que tem pessoas que enfrentam esse tipo de desafio. Tem pessoas que enfrentam ansiedade e compra porque tá ansiosa, compra porque tá com problema no relacionamento, compra porque brigou com a melhor amiga. E fica nesse ciclo mesmo, vicioso de
Às vezes a pessoa ela até quer se organizar financeiramente, quitar dívidas, comprar um apartamento, enfim, guardar dinheiro para um projeto futuro, mas ela tá presa no ciclo de dívidas porque ela simplesmente não espera nem o salário bater na conta e ela já tá fazendo dívida com salário que ela nem recebeu ainda. Então, o intuito, ele é legal. Eu gosto bastante, sabe, da proposta que isso traz. Só que eu também percebi que esse desafio, ele vem lá da gringa. Então, assim, eu percebi que lá fora é muito comum, assim, esse tipo de desafio. E aí, o que eu fiz? Fui assistir os vídeos das gringas. Gente, eu não falo inglês, mas eu assisto ou com dublagem automática, acho que é isso que fala, ou eu assisto com a legenda, a tradução automática da legenda. E aí eu assisti alguns conteúdos da gringa também para entender. E a primeira coisa que eu percebi é que o desafio 1 ano sem compras que está sendo feito aqui no Brasil, ele é totalmente diferente do desafio que é feito lá na gringa. Gente, eu fiquei impressionada, eu fiquei chocada com como que é o estilo de vida das... Vou falar mulheres, porque eu sou mulher e eu me comunico com mulheres, basicamente. Mas assim, a diferença de realidade das mulheres de fora e das mulheres do Brasil. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que basicamente o 1 ano sem compra dessas gringas é a nossa vida normal aqui no Brasil, sabe? E eu vou explicar aqui pra vocês como foi que eu cheguei a essa conclusão. Porque assim, uma das mulheres, que foi assim o que mais me chocou, que eu assisti o vídeo, ela se propôs a ficar 1 ano sem compras. Então ela fala assim, esse ano eu não vou comprar, e vai falando tudo que ela não vai comprar. Esse ano eu não vou comprar perfume. E ela mostra um armário, sei lá, com 50 perfumes importados e chiques no armário dela. E ela olha pra você e diz, olha, eu não vou comprar perfume porque eu já tenho 50 perfumes importados aqui. Gente, peraí, pelo menos assim, o ambiente que eu vivo, a realidade que eu vivo, sabe, ninguém tem 50 perfumes no armário. A pessoa tem, sei lá, 2, 5 no máximo. Então, assim, ela diz que vai se abdicar de comprar perfumes porque ela já tem um closet de perfumes. Então, assim, aqui no Brasil já é assim, ninguém, pelo menos do meu ciclo, né, do meu círculo social, não tem 50 perfumes no guarda-roupa, gente. Como eu falei, a pessoa pode ter no máximo 5. E assim, pra mim já é fora da realidade, porque como eu falei pra vocês, eu só tenho um e eu uso até acabar. Então, assim, basicamente elas começam a se privar de coisas lá, mas é a realidade que nós já vivemos aqui no Brasil, sabe? Ela fala assim, ela mostra o closet dela cheio de roupa, lotado, que não cabe mais nada. E ela fala, olha, eu tomei vergonha na cara, eu não vou comprar mais roupa, porque eu já tenho roupa suficiente pra usar o ano todo. Gente, a gente aqui tá, tipo assim, gastando, às vezes a gente tá desgastando uma calça, porque a gente só tem uma. Aí você olha pra minha cara e vai me dizer, fique também num ano sem compras. Porque a gringa lá, que tem uma realidade totalmente diferente da sua, tá fazendo também. Você entende por que a gente tem que trazer as coisas pra nossa realidade e se perguntar mesmo, se questionar o que faz sentido pra nossa vida, pra simplesmente não ser uma Maria vai com as outras e acabar se prejudicando. Porque eu vou falar pra você, se eu chego e me coloco em um desafio desse, só se eu estiver louca, gente. Só se eu estiver maluca de eu entrar num desafio de 1 ano sem compras, levando em consideração que tudo que eu uso, tudo que faz parte da minha rotina já é muito reduzido para caber na realidade financeira. Entende? Então, assim, eu só tenho um perfume, eu só tenho um shampoo e um condicionador eu uso até acabar. Eu fiquei anos sem comprar roupa, desde que eu engravidei do meu filho. Eu já tinha perdido muita roupa, porque eu era gorda, eu emagreci. Aí depois eu tava no meu corpo ideal. Aí eu comecei a emagrecer muito mais, porque eu fiquei os 4 primeiros meses da gestação sem conseguir me alimentar. E aí eu já perdi roupa de novo. Aí depois eu comecei a engordar, aí a barriga cresceu, aí ganhei peso. Então assim, uma loucura, gente. Então eu já tenho assim, uma cota sem comprar roupa. Sabe, as últimas roupas que eu renovei assim o guarda-roupa foram roupas que eu ganhei, porque eu ganho muita coisa, como eu já falei pra vocês. Então assim, eu ganho calçado, eu ganho roupa. Então assim, esse vestido aqui que eu tô usando eu ganhei, sabe? Então assim, são poucas coisas, mas são na maioria que eu ganhei. Se for parar pra pensar, alguma coisa que eu comprei deve ter, sei lá, 3, 4 peças, umas blusinhas que eu comprei na Shein e uma remessinha de roupa também de umas 4 peças também que o Rodrigo comprou pra mim e me presenteou da Shein.
Então, assim, gente, eu não posso chegar e entrar num desafio desse, porque senão eu vou surtar. Porque eu já venho anos esperando, tanto a questão do corpo, né? Porque tava mudando muito, assim, a hora engordava, a hora emagrecia, a hora engordava, perdendo muita coisa. Então eu tava esperando, assim, estabilizar um pouco, pra ver como que ia ficar meu corpo, pra eu poder comprar roupa. Também a questão financeira, porque não é fácil, gente, você renovar um guarda-roupa, né? Quando você não tem, sei lá, um salário fixo, você não é CLT, você é autônomo, quando você tem filho, sabe? Então não posso chegar e me comprometer a fazer um desafio desse, porque seria, assim, no mínimo loucura da minha parte, sabe? Eu estou precisando de muita coisa, porque eu já venho de muito tempo me privando de muita coisa. Então, pra mim, não faz sentido entrar num ano sem compras, sabe? Então, assim, eu tenho filho, volta e meia, meu filho precisa de coisas também. A minha casa também, gente, eu me mudei, assim, já tem um ano que eu me mudei pra cá, pra essa casa. E assim, muita coisa que a gente precisa mesmo, assim, que é útil para o dia a dia da casa, a gente também não tem, porque a gente vem se privando para dar prioridade a outras coisas, sabe? Para resolver outras coisas. Então, eu vou chegar, eu vou me comprometer a ficar um ano sem compras, sendo que na minha casa tá faltando um monte de coisa, sabe? Não, pra mim não faz sentido. Mas eu acho que, pensando assim, pela proposta de reduzir o consumo desnecessário, o consumo por impulso, eu acho válido, sabe? Então, assim, coisas que eu evito e assim continuo e vou continuar evitando fazer. Ter aplicativos no celular de compras, sabe? Se você não está precisando de nada específico, pesquisando algo específico, eu não vejo por que você ter, porque você vai receber notificação, você pode acabar se deixando levar. Então, assim, eu concordo com isso, super. Mas eu basicamente queria trazer o meu ponto de vista mesmo sobre essa situação. Se faz sentido pra você ficar um ano sem compra, se você tem uma realidade totalmente diferente da minha e você, assim, tem roupa suficiente pra você se vestir, se você tem calçado, tem roupa, se você tem perfume, se a sua casa tá equipada com tudo que você usa, que você precisa realmente ter e usar para o seu dia a dia funcionar, e assim, e você tem também essa questão de comprar por impulso, comprar por ansiedade, comprar por raiva, comprar por emoção, eu acho que assim você pode analisar, porque de repente pode fazer sentido pra sua realidade, mas pra minha não faz. Então assim, vocês não vão me ver dizendo aqui que tô fazendo um desafio de um ano sem compras, pelo menos não esse ano de 2026, tá? Mas sim, eu preciso organizar minha vida financeira, preciso quitar dívidas, preciso ter dinheiro investido em alguma coisa, futuramente pensando, né? Pensando no futuro. Tenho os meus sonhos, os meus projetos que eu também preciso colocar dinheiro nisso. Então, assim, pra mim faz sentido sim a questão de pensar mais, né? Quando for consumir algo. Uma dica que eu já dei aqui pra vocês, que eu uso ainda, sempre que necessário, colocar num caderninho ali o que você tá querendo comprar, o motivo, em vez de você só ir comprar. Pensei que preciso e vou comprar. Coloca no caderninho, vai revisitando esse caderno depois de um tempo, depois de uma semana, depois de um mês, depois de 15 dias, enfim, 2 meses, e se pergunta novamente se aquilo realmente é necessário ou se você estava se deixando levar por impulso, por uma promoção, por uma influência de alguém. Então, assim, isso é super válido. São coisas que eu já aplico, eu vou continuar aplicando, sabe? Não ter aplicativos de Shopee, Shein no celular, sei lá, AliExpress, Temu. Não tenho esse tipo de aplicativo. Quando eu baixo esse tipo de aplicativo é porque eu tô precisando de algo. E aí eu quero ficar pesquisando. Porque assim, normalmente quando eu preciso de algo, eu também pesquiso muito. Pesquiso muito preço, pesquiso qualidade, olho comentários. Então assim, a época que eu tiver esse tipo de aplicativo no meu celular é porque eu tô precisando comprar alguma coisa. Como por exemplo agora, eu tô precisando de algumas coisas pro meu filho. Algumas coisas que são assim necessários pra passar o dia a dia com ele. Atividades pra gente fazer durante o dia a dia em casa. Pra ele não ficar só, sabe, pra lá e... Gente, eu não lembro onde eu parei, porque eu tava gravando pra vocês e a memória terminou. Mas enfim, só um resumão aqui, né? Uma coisa que eu queria reforçar é que quando você para pra pensar que quem criou essa trend são pessoas que têm um poder de compra muito maior do que aqui no Brasil, do que nós aqui no Brasil, né? São pessoas que têm um estilo de consumo diferente do nosso, né? O tipo de acessibilidade também, o padrão de consumo também, o poder de compra muito maior. Então você para analisar que assim, poucas vezes isso vai se aplicar na realidade de alguém aqui no Brasil.
Assim, não é que não vai se aplicar sim na realidade de muitas pessoas, mas da mesma forma que vai se aplicar na realidade de uma parte de pessoas, também não vai se aplicar na realidade de uma outra parte de pessoas. E eu sou desse segundo ponto, né? Não se aplica à minha realidade, pelo menos não no momento, mas o intuito eu acho muito legal de, assim, reduzir o consumo desnecessário, enfim, então é basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria trazer o meu ponto de vista, porque assim, desde que eu comecei a ver esses vídeos, tanto ver as capas e depois que eu comecei a assistir, isso mexeu muito comigo e eu pensei, eu acho que eu preciso trazer, sabe, um pouco desse assunto pras meninas, trazer assim o meu ponto de vista também com relação a isso. Eu não sei se você se identifica, se você se identifica com o meu ponto de vista, deixa aqui pra mim nos comentários, interage comigo aí, vamos trocar um papo sobre isso, tá? Porque eu preciso saber se só eu que penso dessa forma ou se também tem outras pessoas que, assim como eu, não consegue fazer esse tipo de desafio, que esse tipo de desafio não se encaixa de forma alguma na realidade da vida dessa pessoa. Tá bom, meninas? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.